E aí, galera, obrigado pela sua presença. Esse é o nosso Sal de Mesa, o nosso podcast aqui da Jocum de Virginia Beach. E hoje com a gente nós temos um convidado amigão, Assis Brasil, da Global Fire. E ele vai estar explicando um pouquinho da jornada que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem dessa entrevista hoje. Beleza? Logo, logo a gente vai estar junto. E se vocês puderem, por favor, ativar o sininho, as notificações, se inscrever no nosso canal, envia para uma galera aí, o pessoal, para ter mais um material para a gente poder estar conversando. E se você se interessar pelo que a gente tem ou tiver perguntas, por favor, entre em contato com a gente, beleza? Roda aí. E é isso aí, gente. Com a gente o Assis Brasil da Global Fire. Ele vai estar explicando um pouquinho dessa jornada que ele está tendo aqui nos Estados Unidos. E ele está passando pela Jocum de Virginia Beach esse tempo. Mano, conta aí um pouquinho antes da sua história, de onde você é. E a gente se conhece há um bom tempo já. Sim. Somos da mesma cidade, de Curitiba. Sei que você nasceu em Ponta Grossa. Minha esposa nasceu em Ponta Grossa também. Mas temos uma história aí junto. Conta um pouquinho dessa tua história, como que a Global Fire nasceu, qual que é o coração de vocês? Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, show de bola poder compartilhar aquilo que a gente está vendo Deus fazer nas nações. É sempre muito poderoso isso, quando a gente compartilha, e principalmente de uma plataforma como essa, que é uma plataforma de lançamento, né? Então a gente está muito feliz de estar participando disso. Segundamente, falando, por que sal de mesa, mano? Cara, sal de mesa veio com a ideia de que relacionamento, tudo acontece na mesa, né? Sim. Relacionamento, conversa, cura, abrir o seu coração. E sal porque é onde você compartilha, né? Você tá comendo alguma coisa, você tá sem sabor, você compartilha o sal. E o sal, na verdade, ele tá ali para servir. Então você traz o sal, você põe o sal ali na comida e tal, traz o sabor, mantém, e você traz algo diferente para a vida da pessoa, né? Quando você tem uma substância dessa como é o sal. E a gente usa isso, na verdade, o que Deus deu no nosso coração para a gente usar. O sal de mesa é onde as conversas acontecem, o lugar onde o relacionamento discipulado acontece. Então vai ser ideia para o podcast do Sal de Mesa. Show de bola, show de bola. Então, respondendo sua pergunta, meu nome é Assis Brasil, como você sabe, para os irmãos que vão estar assistindo aí, a galera que está assistindo. Nós começamos a Global a partir de uma escola que tem dentro da Jocum, que chama EPOL, que é uma escola que prepara tanto líderes como projetos, né? E durante esse tempo você se dedica a construir algo, uma visão, uma missão que seja a longo prazo. Então a Global surgiu dessa escola. E a Global trabalha com 3 perninhas, vamos colocar assim, que é espiritualidade, educação e empreendedorismo. E a incubadora disso é o movimento de oração. Então nós começamos sempre com intervenções de intercessão e adoração. Dentro da Global, nós começamos um movimento chamado PWCW, que é Prayer and Worship Connecting the World, né? O adoração e intercessão conectando as nações, onde o Senhor nos deu também uma visão de ir para a rua para pedir perdão pelos pecados do local onde nós vamos. E esse movimento se espalhou. Nesses últimos 10 anos, essa é a 52ª nação, a gente foi para 52 nações, geralmente países fechados, a gente já esteve na Coreia do Norte, no Paquistão, na China, na Rússia, atravessamos a Rússia, Egito, Síria, Turquia, e agora, por último, depois da pandemia, aliás, no ano que começou a pandemia, nós estávamos na Europa. E o Senhor nos deu uma palavra. Ele disse que, assim como no passado a América do Norte e a Europa trouxeram o Evangelho para as Américas, agora nós devolveríamos o Evangelho para eles, que seria um movimento de retorno. Entendi. Essa foi a primeira palavra que nós recebemos. E no ano passado, o Senhor nos deu, durante um dos turnos, uma palavra que ele estava ligando Brasil, Estados Unidos e Israel. Interessantezinho. Fazendo um triângulo de intercessão e adoração.
E todo mundo sabe, no Brasil é muito conhecido duas profecias que nós temos lá, que também são o solo através do qual a gente se movimenta. A primeira, que um avivamento sairia do sul e iria para o norte. Sim. Então nós entendemos que não é somente do sul do Brasil para o norte do Brasil, mas da América do Sul, da América Latina, para a América do Norte, para a Europa, para os países, ou o Velho Mundo, né? E a segunda é que o Brasil seria um celeiro, né, para as nações, de envio. E nós entendemos que o celeiro não se trata só de pessoas, mas muito mais de recurso. Sim. Né? Uau. Então é com base nisso que nós começamos essa loucura. É muito doido. E o interessante disso é que isso casa muito com o que a gente tem sentido nesse ano, porque, mano, eu e minha esposa somos os únicos brasileiros ou diretores de base de Jocum nos Estados Unidos hoje. Tem alguns líderes, a gente conhece líderes aqui, mas nós já estamos aqui, vai fazer agora, né, 2 anos e pouco, que a gente pioneirou essa base aqui. E a ideia de pionerar essa base realmente veio dessa palavra. Deus nos deu uma palavra de que nós seríamos um centro de treinamento, de equipagem e envio de missionários que viriam da América do Sul. Tanto é que a maioria dos nossos alunos nas nossas escolas são do Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, e nós temos obreiros na Guatemala. Então, nós vemos que Deus está trazendo essa onda de pessoas da América do Sul, não somente do Brasil, mas da América do Sul, e está vindo uma galera com um fogo tremendo, cara. E a gente conseguiu entender que Deus estava trazendo a paixão com a organização, com a estrutura que o americano tem. E esses dois juntos, cara, é uma potência muito grande, porque você tem uma logística, um plano, um planejamento, uma estrutura, e você tem a loucura e o fogo, a paixão que o brasileiro, o pessoal da América do Sul tem. E a gente veio para cá exatamente para isso. O que você está falando, na verdade, é uma confirmação daquilo que a gente sentiu, né, que Deus deu para a gente em 2017, falou, vai para a costa dos Estados Unidos, que vai vir uma onda que agora vai começar do leste a oeste dos Estados Unidos. Eu vou começar esse avivamento. Só que vai vir do sul. E outra coisa interessante, a gente estava até conversando agora há pouco, sobre essa questão de que os Estados Unidos vai receber um avivamento e ele vai vir pelos imigrantes. Sim, isso mesmo. Né? A gente tava batendo um papo, falou, cara, que interessante que não é só gente que está pensando nisso. E não é coisa que a gente escutou alguém falar. São coisas que Deus está movendo a partir do momento que você vai para a rua, faz atos de arrependimento, vai em lugares históricos que tem um lado espiritual forte. A gente sente que Deus está movendo o nosso coração a entender o que a terra está... O que está acontecendo nesse local. E a gente está vendo que os filhos dos imigrantes, eles são assim, eles são exatamente isso. Eles têm a paixão, têm a estrutura. E eles são meio que uma terceira cultura, digamos, né? Que eles não são nem brasileiros, não são americanos, e eles ficam naquela, né? Até então a gente tem várias igrejas brasileiras hoje aqui no Brasil, hoje aqui nos Estados Unidos, que são filhos de brasileiros, pessoas que vêm do Brasil estão aqui, e os filhos... Eles não querem ir para um culto português, ou a maioria, não são todos, mas uma boa parte não quer ir para o culto brasileiro ou em português, mas eles querem estar num lugar que fale o inglês, porque ele vai na escola e fala inglês, os amigos são americanos. Então, eles adotaram a língua, a estrutura de viver americana, mas eles têm aquela paixãozinha ainda brasileira, que são filhos dos imigrantes. Não só o Brasil, mas né, a gente tem tantas outras aí, México, Colômbia, e é o que move os Estados Unidos. Você está viajando a costa, né, você está vindo lá de Key West, lá da Flórida. Isso. E indo até Maine, no último estado lá. Então você está cruzando do sul ao norte da costa leste dos Estados Unidos, hoje parando aqui na Virgínia. 50%. Nós estamos no meio, aqui é o meio dos Estados Unidos, no lado do leste. Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, cara, é uma loucura, porque hoje, para quem entende como funciona os Estados Unidos, se você tira os imigrantes daqui, tem um problema sério. Ah, sim. Né? E enquanto você falava, eu lembrava também do último texto do Antigo Testamento, que é Malaquias, que fala que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. E a gente sabe que pós-colonização europeia, quem evangelizou realmente, né? Os europeus catequizaram, falando catolicamente, o Brasil, mas quem evangelizou realmente com o protestantismo no Brasil, de certa forma, foram os norte-americanos.
Então, nós devemos essa honra a eles, devemos devolver essa honra a eles. Na minha vida, muitos norte-americanos falaram, né? Posso citar o Jimmy Steyer, posso citar o Gregory McNulty, posso citar Kate Green, posso citar Dan Duke. A lista vai longe. Vai né, longe, vai caras, longe. E foram para lá e derramaram o que eles tinham sobre a nossa vida. Então, hoje, nós temos algo para devolver para eles. Né? Sem falar que os Estados Unidos continua sendo o primeiro país financiador da missão no mundo. Sim. É o que mais investe em missão no mundo. Então, hoje, esse movimento de retorno é um movimento de honra também. Sim. E nós entendemos isso. E ano passado, desde setembro, o Senhor começou a falar conosco que nós viríamos para cá. O meu foco sempre foi países não alcançados, povos não alcançados. Né? Meu coração... sempre que a gente segue vocês estão sempre num país que é Estou no Oriente Médio, estou na Ásia, na Europa Oriental, lá para aquele lado da Bulgária. Mas esse ano Deus falou, Estados Unidos, por causa dessas palavras todas. E rapidamente, falou comigo em setembro, em outubro, mandou minha esposa tirar tudo do armário e colocar nas malas. Em dezembro de 2001, já saiu o visto, que foi um milagre, porque o consulado estava fechado. Louco. Isso é louco. E demoraria mais de um ano. A primeira entrevista foi gravada para dezembro de 2022. Uau. Só que Deus falou para nós, não, é dezembro de 2021. E foi adiantando até que eles adiantaram para 2021. Então, nós chegamos aqui e você sabe como funciona as movimentações. Quando Deus começa, é milagre sobre milagre, né? E sei que a gente chegou aqui e Deus falou para a gente fazer, então, da costa do Key West até Maine. E, cara, tá sendo surpresa atrás de surpresa. Quando a gente chega em Key West e a gente encontra a história, Albert Pike, um cara que ele ia todo dia para o ponto zero, marco zero, né, que fica a 90 quilômetros de Cuba, Sim. orar, interceder, e ele não tinha chofar, e lá é a capital das conchas. Então ele pegava uma concha e ele tocava a concha como se fosse um chofar, todo dia. Como uma declaração. Como uma declaração do que Deus ia fazer a partir da Costa Leste. Isso lá no extremo sul. E agora a gente chega aqui, 50%, e toda a história que carrega esse lugar, né, com a chegada do Robert Hahn e a colonização inglesa, que funcionou, né, aqui nos Estados Unidos, iniciando daqui, cara, foi demais participar disso. E tudo aqui, né? Você vai, hoje à tarde você está indo para Jamestown, Williamsburg, depois vai para Richmond. Exatamente. E todas cidades históricas que foi pela costa aqui, né? Semana passada a gente esteve fazendo isso, indo em vários lugares estratégicos aqui em Virginia Beach, que é o centro de tudo, e onde aconteceu essa colonização, onde ficou as primeiras vilas que foram feitas nos Estados Unidos, foram feitas aqui, né? Nesses lados. Então, cara, o Robert Hunt, ele, com essa declaração dele, quebrar o mastro do navio, fazer uma cruz, jejuar 3 dias antes dele desembarcar do navio. Sim. Porque eles estavam tendo um desentendimento no navio. Ele falou, não, nós vamos jejuar e orar 3 dias, que nós não vamos desembarcar nessa terra sem unidade. Sim. Cara, é algo tão forte. E quando eles pisam na terra, eles depois de jejuarem 3 dias, eles entram num acordo, todo mundo pede perdão, eles vamos se perdoar, beleza. Entraram no acordo e falaram, agora a gente vai, eu sinto paz. Eles pisaram nos Estados Unidos, quebraram o mastro do navio, fizeram uma cruz e declararam que essa seria a terra do Espírito Santo. Exato, cara. E aqui vai ser um celeiro do evangelho, sairia daqui em todos os lugares do mundo que eles estariam o evangelho de Jesus Cristo e tal. Cara, é muito forte. Essa consagração, para mim, é forte demais. Ele se preparou para consagrar a terra para isso. Né, para o evangelho partir daqui. Ele falou, a partir dessas margens, né, o evangelho vai alcançar todas as nações da terra. Então, e a gente sabe que a palavra profética é uma semente, né? Então ela está germinando. Eu acredito muito, Fauger, que a gente está no que eu chamo de uma janela de tempo oportuno, que a gente chama de tempo Kairos. Então, todo o propósito de Deus, ele precisa de uma janela de tempo oportuno e de uma palavra rema. Então, quando você recebe essas duas coisas, o propósito ele cresce rapidamente. E eu acredito que a gente está dentro dessa janela. Então, nós temos que aproveitar essa janela, principalmente os imigrantes, que onde vai chegar esse podcast, tem que aproveitar essa janela. Né? Se tem uma palavra, caminha sobre essa palavra. Se Deus te deu uma direção, caminha sobre essa direção e venha, porque essa é uma terra prometida para esses dias.
Essa é uma terra onde Deus está falando, né? E é interessante que agora a gente não precisa mais desbravar como eles desbravaram no passado, né? Ontem eu estava caminhando na orla, onde tem lá a estátua do Netuno, do Poseidon, né? Que inclusive é uma coisa interessante sobre esse lugar aqui também. Eu sempre falo dessas vertentes do ambiente espiritual, né? Como que o mundo espiritual consegue fazer uma leitura de onde está o governo e tenta se posicionar. Assim como nós nos posicionamos, Sim. os poderes espirituais também se posicionam. Né? E aí o maior festival daqui é o Festival de Netuno. Né? Quem conhece a história romana sabe que o maior festival que tinha em Roma, um dos maiores, era para Netuno. Então, é incrível. Eu estava na orla ontem, caminhando e falando, Deus, é tão complicado para nós entender, porque na evangelização e na colonização, junto com isso, teve muito derramamento de sangue. Teve muita disputa de guerra, de terra, por propriedade e tal. E hoje, a gente faz esse caminho de volta sem a necessidade de derramar sangue. Eu me lembro que quando Davi falou, Deus deu para ele uma palavra, construa um lugar para mim, e ele falou, eu vou construir. Deus falou, você não, porque você derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão, você prepara para ele. Então, como a primeira geração veio e derramou sangue, eles não. Mas agora está vindo uma nova geração de Salomões, que não tem sangue nas mãos, que são pacificadores. E esses vão construir um lugar para Jesus. Cara, isso é poderoso. E é uma geração de adoradores. A gente nunca viu, a gente está discutindo esses dias, a gente nunca viu um movimento e uma onda de adoradores como a gente está vendo hoje. Eu lembro, 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Hoje a gente vê uma galera que tem assim... Eles estão no fogo, eles querem estar na panela. A gente foi agora em Kansas, no Descend. Cara, tava lotado. E a maioria, depois no final, quem ficou lá, os brasileiros, cara, com bandeira, cantando até o hino. Então, cara, a gente vê aquele fogo, aquele fervor. E a gente tem várias pessoas que vieram pra gente no final do Descend e falou, Fausto, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo lá? E a gente vê essa galera chegando. Tem uma galera, vindo para cá só para vir um evento. É muita grana, é muito investimento. Por quê? É o que você falou. Em cima de uma palavra, em cima de uma promessa. Eu vou fazer. Então, na verdade, a nossa escola em setembro, agora de missões, a nossa ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, que a gente vai rodar, cara, vai ser exatamente para isso. Esse despertamento desses adoradores, desses amantes do evangelho, que querem algo novo, que querem, sabe... conhecer as Escrituras, se apaixonarem pelas Escrituras, conhecerem a Deus através da palavra. Tanto é que a gente está investindo dando o estudo bíblico, investindo nos obreiros, em treinamento agora, que a gente vai rodar um seminário de aconselhamento, treinando essas pessoas para receber essa onda de novos estudantes que estão vindo para cá para fazer parte desse treinamento. Então, se você tem interesse e tem essa chama no teu coração de conhecer, de saber, de querer o treinamento, de receber ser equipado para missões, ter a paixão, não só de adoração, mas conhecer as Escrituras, a gente está preparando uma escola em setembro de 5 meses, 3 meses teóricos, 2 meses práticos, que vai ser realmente para alcançar e ajudar você a descobrir essa paixão. Por que você está aqui? Qual que é o teu propósito? Qual é o teu destino? Essa é a pergunta que a gente tem. Qual é o meu propósito aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? A gente está descobrindo que dentro da palavra Deus se revela e naquela intimidade, no relacionamento, ele desvenda o teu chamado, a tua identidade em Cristo, o porquê que você está aqui. Você veio para cumprir um propósito. Então, se você tem esse desejo, conhece alguém, cara, entra no nosso site, YWAM Virginia Beach, ou ymvb.org, ou entre no nosso podcast, a gente tem no nosso link, ou no Instagram, ou no Facebook, tem várias plataformas que você pode entrar para saber sobre essas escolas que a gente está rodando aqui. E outra, a maioria da nossa língua aqui, né, a escola é em inglês, mas a gente fala em português, a gente tem pessoas que conversam em espanhol, virou a nossa base, a identidade nossa muito latina, até comida nossa é latina. Então, a gente sabe que Deus está fazendo um grande movimento aqui. E através da vida de vocês, vindo isso pra gente, é um refrigério receber vocês aqui essa semana com a gente. É uma confirmação daquilo que Deus tem feito. Se a galera quiser acompanhar vocês, como que eles podem acompanhar vocês? Eles podem acompanhar, eu posto tudo no meu Instagram, que é Cismissões, né? E a gente está sempre buscando de maneira
bem direcionada, compartilhar aonde a gente está. Por exemplo, a gente levou um choque quando chegou aqui por causa desses elementos. A próxima geração, ela é totalmente, como você falou, ela é uma geração germinada, né? Ela tem traços da cultura latina, mas tem traços da cultura norte-americana. Sim. E a gente vê também que essa geração, ela está sendo como que discipulada, mundanamente falando, por uma ideia da tecnologia, né? Da disrupção, e essa linguagem está nela. Só que aqui, né, particularmente falando, de maneira muito direcionada com o que vocês fazem aqui, existe algo de espiritual que é muito maior do que isso, que é essa questão profética. Sim. Então, encontrar isso agora, eu acho que é um anseio dessa geração que está chegando, que ela busca no digital, ela busca no mundo digital. Né? Eu estava pensando hoje, a gente chama isso aqui de Android, né? Que é uma tecnologia que tenta substituir a nossa capacidade de processar tudo que você está vendo no mundo. Só que quando você chega num ambiente profético, que você chega num lugar profético, e o Espírito Santo começa a ativar essas percepções, é muito mais poderoso. E faz sentido, né? Do que a tecnologia pode te dar. Então, a tecnologia é só um meio. Agora, essa geração clama por essas percepções espirituais. Às vezes a gente não consegue fazer uma leitura, quem vem das gerações anteriores, né, da maneira como Deus está querendo usar essa próxima geração. Sim. Que é uma geração que tem umas percepções que elas não são linear. E é uma linguagem natural. Cara, Sim. Eu tenho um filho de 14 anos, ele consegue fazer o dever de casa no computador, escutar música. Sim. E aqui, e com vídeo aqui, mandando mensagem para os amigos, e é tudo muito rápido. E às vezes eu falo assim, filho, desliga o telefone, filho, abaixa o som. E ele, as notas dele são é tudo 100. Ele tira nota 100 em tudo. Como que eu falo assim? Ele não está entendendo. Ele vai e faz a prova. Então, ele é o primeiro da sala dele. E você imagina essa geração sendo ativada profeticamente. Não tem o potencial que eles têm e a força que eles têm de fazer hoje com o que eles têm na mão. Imagina essa galera fazendo evangelismo, usando todas essas ferramentas. Se a gente realmente entender. Igual você falou, poxa, a nossa geração a gente está passando, né? A gente está ficando mais velho. Sim. Só que a gente tem que entender e compreender a linguagem deles. E acompanhar, tentar passar o que a gente sabe para eles de maneira que eles entendam. Sim. Senão a gente vai barrar. Porque, o sal da mesa. É o sal. Se a gente não passar esse gosto, esse sabor para eles terem o gosto, eles têm que experimentar esse gosto do evangelho. Eles não vão conseguir. Vai ficar uma coisa muito mecânica. E eles têm que fazer isso para que eles possam passar para frente. Eu lembro, cara, quando saiu o e-mail, eu lembro que meu pai falava assim, que isso? Eu não vou falar. Cartão de crédito, meu pai não queria ter cartão de crédito. Imagina. Entendeu? Porque ele ficava com medo. O que é isso? Como que o meu dinheiro está dentro de um plástico? Ele não conseguia entender. E ao invés de resistir essa nova linguagem, a gente tem que ser precursor nela. Sim. A gente tem que avançar nela. Então, para você que está ouvindo esse podcast ou está assistindo, né, esse vídeo, eu deixo essa mensagem. Né? Aqui em Virgínia existe um movimento, né, nessa base. Não só com relação às questões naturais, mas sobrenaturais. Que podem colocar você à frente do seu tempo. Sim. Né? Que é um resgate. Então, é muito legal estar vivendo esse tempo. É muito legal participar desse momento fantástico do que Deus está construindo na América do Norte, principalmente aqui nos Estados Unidos. Né? E ver nascendo, né, de novo, uma chama, né, um fogo que está se alastrando, que está queimando. E se você é imigrante, se você é brasileiro, principalmente da América do Sul, latino, não deixe essa chama se apagar. Aproveite esse momento agora. O momento é agora. A gente entende, tanto eu quanto minha esposa, eu e a Ana, a gente conversou muito, orou muito, e a gente entende que Deus está fazendo uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil, e a gente quer fazer parte dessa estrutura dessa ponte. Não é só a gente, tem várias pessoas, né? A gente tem várias pessoas fazendo essa ponte. Mas a gente entendeu que hoje, como base de Jocum, de jovens com missão nos Estados Unidos, sendo diretores de base brasileiros
tendo esse fogo, essa chama, a gente quer fazer essa ponte, a gente quer participar disso, porque a gente está vendo que dá certo. Cara, esses jovens, eles têm uma paixão, eles estão lutando por qualquer causa. Você dá uma causa para eles, eles vão lutar. Com tudo, eles abraçam. Nós queremos despertar uma causa do evangelho, que eles lutem por isso. E essa é a causa que eles têm que lutar. É a verdade de Cristo. É levar o evangelho a nações fechadas, nações povos não alcançados. Se a gente puder treinar, equipar e enviar esses jovens para esses lugares, usando a tecnologia, o que eles têm, esses recursos na mão, mano, é só avançar, não tem como voltar. Sim. E eu queria deixar por último uma palavra de encorajamento. Quando eu recebi do Senhor, lá em Telemaco Borba, no interior do interior, né? Para quem não entende, né? Uma palavra que eu ia ser adorador nas nações. Eu falei, meu Deus, depois a minha vida só piorou. Uau. Porque com 7 anos o meu pai, né, comete suicídio, morre, né, se mata. Uau. E eu vou para a rua, me torno um garoto de rua, praticamente sem destino. Depois eu encontro Jesus e encontro toda uma movimentação missionária. E hoje, depois de passar por 52 países, eu falo assim, cara, não desista. Não desista do seu destino, não desista do seu propósito, não importa as circunstâncias. Não importa se você veio de uma família disfuncional, não importa o nível de rejeição que você passou, importa o seu destino. Né? Importa é que quando Deus deu origem a você, ele já tinha um plano, Salmo 139, 16. Ele conhecia todos os seus dias, então não desista. E agora é o momento em que Deus está abrindo as janelas e fala, venha meu filho. Venha que agora você vai brilhar. Uau. Então eu queria encorajar você, acredite naquilo que você carrega e para de se autocomiserar, de se lamentar, falando, eu não consigo. Você está olhando para alguém aqui que é um improvável. Ninguém botava fé. Nem fale. É assim. Sim, você sabe. Cara, é demais o que Deus faz. E eu tô falando também assim, eu não aprendi coisas boas na rua. Destruiu quem eu sou, destruiu minha capacidade de enxergar o mundo da maneira correta. Mas depois que eu encontrei Jesus, isso tudo foi transformado. E hoje tem um fogo, eu tenho uma família linda, você está vendo? Sim. Caminhando com a minha família, com os meus filhos. Cara, demais. Então, cara, isso não é só para mim, não é um privilégio que Deus deu para mim ou para o Faujo, é para você. Né? E aproveita que a gente está no momento de passar o bastão. Então, recebe esse fogo. Né, mano? Tá disponível, recebe esse fogo no seu coração e que é a tua hora, é o teu momento agora. Uau, ótimo. Cara, muito obrigado. Tamo junto. É uma palavra de encorajamento muito legal, a gente adora isso. O segredo é estar queimando, queimar o coração na presença de Jesus. Sim. Ir na palavra, encher de óleo, voltar a queimar. Ir na palavra, encher de óleo, volta a queimar. E aquilo não para. É relacionamento mesmo, é o que a gente tem conversado, o que a gente tem entendido. Muito obrigado mais uma vez. E galera, vocês estão nos seguindo. Se inscreve no nosso canal, passa pra frente, compartilha. Isso ajuda a gente a manter esse canal mais vivo. Esse é só o começo, Deus tem muito mais para nós. Esse é o nosso podcast aqui da Jocum, de Virginia Beach, o Sal de Mesa. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mais uma vez, vocês. Obrigado, Faujo. Obrigado, galera. Né? Divulguem, espalhem essa chama e tome uma atitude. Comece. Como? Pelo primeiro, mesmo que seja pequeno. Daqui a pouco você está ganhando uma multidão para Jesus. Tamo junto. E sigam lá também nas minhas mídias sociais, principalmente no Instagram, que eu uso muito, que é Assis Missões. Mano, Deus abençoe. É nóis. Valeu.